Quem seria capaz de abandonar tudo? Fortuna, conforto e o próprio nome, apenas para cuidar dos doentes que o mundo temia tocar? Quem caminharia pelas estradas poeirentas da Europa medieval sem destino certo, levando apenas um bastão, uma cruz e uma fé inabalável? Quem enfrentaria o horror da peste, não como vítima, mas como um instrumento de cura e consolo, vendo em cada enfermo o próprio rosto de Cristo? Em uma época marcada pelo medo, pelo isolamento e pela morte, um homem escolheu ser o contrário de tudo isso. Escolheu ser presença, compaixão e milagre. Ele não buscou glória, nem monumentos. Sua grandeza nasceu do amor silencioso e da coragem humilde. Seu nome ecoa entre as preces dos que enfrentam doenças, solidão e abandono. Seu nome é São Roque, o santo dos peregrinos e dos enfermos, o amigo dos que sofrem, o guardião da esperança. São Roque nasceu por volta do ano de 1295, na bela e antiga cidade de Montpellier, no sul da França. Era uma época turbulenta, marcada por conflitos políticos e pela crescente ameaça da peste bubônica, uma doença que devastaria a Europa no século seguinte. Montpellier, contudo, era também um centro de cultura, fé e medicina, o que influenciaria profundamente a vida do jovem Roque. Filho de uma família nobre e profundamente cristã, Roque cresceu em um lar abençoado pela fé e pela generosidade. Seu pai, Jean, era governador da cidade. Sua mãe, Libéria, mulher piedosa, educou o filho nos valores da humildade, da caridade e da oração. Desde pequeno, Roque demonstrava uma sensibilidade incomum diante do sofrimento alheio. Enquanto outras crianças brincavam, ele se compadecia dos mendigos e enfermos que via nas ruas. Conta-se que, ao nascer, Roque trazia uma marca de cruz vermelha gravada no peito, sinal misterioso de sua predestinação. Esse símbolo, interpretado como um sinal divino, marcaria não apenas seu corpo, mas todo o sentido de sua vida. Ele cresceu sabendo que o amor a Deus se revela mais na entrega do que na posse, mais no serviço do que no poder. Ainda muito jovem, Roque perdeu seus pais, herdando grande fortuna e responsabilidades. Mas, ao invés de buscar status ou segurança, decidiu renunciar a tudo. Distribuiu seus bens aos pobres, entregou o governo da cidade a um tio e tomou o caminho do peregrino. Seu coração não se contentava com o luxo, desejava o Cristo vivo nos necessitados. Movido por uma fé ardente, Roque vestiu um manto simples, tomou um cajado e partiu em direção a Roma. Não buscava glórias, mas penitência e comunhão. Cada passo era uma oração. Cada noite dormida ao relento, uma oferenda. O jovem nobre se tornava um andarilho de Deus, um viajante guiado apenas pela compaixão. No caminho, Roque encontrou o horror da peste assolando cidades inteiras. Os gemidos dos moribundos ecoavam pelas ruas desertas. Em vez de fugir, ele se aproximou. Começou a cuidar dos enfermos, orar com eles, tocar suas feridas, e milagrosamente muitos eram curados. O rumor de que um peregrino curava com o sinal da cruz se espalhou rapidamente. Roque se tornava, sem saber, um instrumento do próprio Cristo em meio à calamidade. Durante sua peregrinação, São Roque dedicou-se incansavelmente ao serviço dos doentes. Em cada hospital ou abrigo que encontrava, permanecia até ver os enfermos recuperados. Seu toque parecia trazer alívio imediato, sua presença, paz. Mas ele não atribuía nada a si mesmo, dizia apenas: foi Cristo quem curou. Em Roma, ganhou fama pela santidade. Cuidou de cardeais, servos e até de pessoas da nobreza contaminadas pela peste. Os que o viam notavam uma serenidade sobrenatural em seu olhar. Apesar do caos e da morte ao redor, Roque irradiava esperança. Sua humildade atraía multidões. Muitos pediam sua bênção e até animais pareciam reconhecê-lo. Especialmente um cão, que, segundo a tradição, se tornou seu companheiro fiel.
Dizem que certa vez, ao chegar a uma vila assolada pela doença, Roque ergueu uma cruz improvisada no meio da praça e orou de joelhos. Poucos dias depois, a praga cessou. O povo o aclamou como santo em vida, mas ele fugia de todo o reconhecimento. Não sou eu, dizia, é o amor de Deus que cura. Essa frase resumia toda a sua teologia. A fé como remédio, o amor como antídoto para o desespero. A vida de São Roque não foi feita apenas de milagres e consolações. Sua fé seria provada até o limite. Após anos de peregrinação, ele próprio foi contagiado pela peste. Coberto de chagas e febre, retirou-se para um bosque próximo a Piacenza, na Itália, onde se isolou para não contaminar ninguém. Sozinho, debilitado e sem recursos, parecia destinado à morte. Foi então que Deus enviou ajuda de forma inesperada. Um cão de um rico senhor local começou a visitá-lo diariamente, trazendo-lhe pedaços de pão roubados da mesa do dono. Esse animal, que Roque chamava carinhosamente de irmão cão, tornou-se símbolo da fidelidade divina. Até os animais serviam aquele que havia servido a todos. E, milagrosamente, Roque se recuperou, confirmando sua fé inabalável. Mesmo diante do sofrimento, não se revoltou. Viu em sua dor uma oportunidade de união com Cristo. Essa paciência nas tribulações é uma das virtudes mais lembradas em sua devoção. São Roque ensinou que a fé verdadeira não é a que evita o sofrimento, mas a que transforma a dor em oração. Sua alma resplandecia ainda mais forte na doença, e sua confiança em Deus nunca vacilou. Depois de curado, Roque decidiu voltar a Montpellier, sua cidade natal. Contudo, ao chegar foi preso como suspeito de espionagem, um peregrino desconhecido, sem documentos e em tempos de desconfiança, era facilmente acusado. Mesmo podendo revelar sua identidade nobre para ser libertado, escolheu o silêncio. Quis viver a injustiça como Cristo viveu a cruz. Passou longos anos na prisão, sofrendo privações e doenças, sem jamais murmurar. Dedicava-se à oração e ao consolo dos outros prisioneiros. Sua cela tornou-se lugar de paz e milagre. Guardas e companheiros testemunhavam uma luz que envolvia seu rosto nas noites de oração. Sua presença, mesmo encarcerada, trazia esperança. Ali, entre paredes frias e úmidas, Roque entregou sua alma a Deus, por volta do ano de 1327. Quando morreu, foi encontrado com o mesmo sinal de cruz no peito com que nascera. Só então o povo reconheceu quem ele era. Sua verdadeira identidade foi revelada, e a cidade inteira chorou ao perceber que havia aprisionado um santo. Logo após sua morte, começaram a ocorrer milagres atribuídos à intercessão de São Roque. Pessoas curadas da peste, aldeias libertas de epidemias e famílias protegidas do contágio o invocavam com devoção crescente. Sua fama se espalhou rapidamente pela França, Itália e depois por toda a Europa. Durante o século XIV, a peste negra devastava o continente e o nome de São Roque tornou-se um grito de fé em meio ao desespero. Igrejas, capelas e confrarias foram fundadas em sua honra. Em Veneza, seus restos mortais foram transladados para uma igreja construída especialmente para ele, a Igreja de São Roque, San Rocco, que até hoje é ponto de peregrinação. No século XVI, o Papa Paulo III confirmou oficialmente o culto a São Roque, reconhecendo-o como protetor contra pestes e doenças contagiosas. Desde então, sua imagem é frequentemente representada como um peregrino com manto, bastão, chapéu e o fiel cão a seus pés, lambendo uma ferida em sua perna, símbolo da compaixão e da fidelidade divina. Ainda hoje, ele é invocado em tempos de epidemias, crises de saúde e sofrimento humano. A vida de São Roque continua a ecoar como um chamado à empatia e à coragem em tempos de medo. Ele nos ensina que a verdadeira cura não começa nos remédios, mas na compaixão, que o maior antídoto contra qualquer peste, física ou espiritual, é o amor.
Em um mundo que teme o contato com o sofrimento, São Roque nos recorda que tocar a dor do outro é tocar o próprio Cristo. Sua história é uma lição contra o egoísmo e a indiferença. Ele caminhou por estradas perigosas sem proteção, mas com um coração repleto de fé. Hoje, quando enfrentamos pestes modernas, doenças, solidão, violência, desesperança, o exemplo de São Roque nos convida a caminhar também, não fugindo, mas amando. Mais do que um protetor dos enfermos, ele é um modelo de fé ativa. Sua vida é um lembrete de que santidade não é perfeição distante, mas serviço constante. Ser santo, como ele mostrou, é transformar cada passo, cada gesto e cada dor em oferenda. É caminhar mesmo sem saber o destino, confiando que Deus conduz o caminho. São Roque viveu em um tempo de medo, mas sua vida foi uma profecia de esperança. Onde havia desespero, ele levou consolo. Onde havia morte, ele anunciou a vida. Sua jornada é um testemunho de que o amor cristão é mais forte do que qualquer peste, de que a fé verdadeira caminha entre os doentes, os esquecidos e os rejeitados. Hoje, sua imagem peregrina continua a inspirar os que servem nos hospitais, os que cuidam dos outros, os que enfrentam doenças e solidão. Ele nos convida a ser presença de Deus no meio do sofrimento, a levar luz onde há trevas, a amar mesmo quando tudo parece perdido. Que o exemplo de São Roque desperte em nós o desejo de sermos peregrinos da esperança. Que, como ele, saibamos caminhar com o coração aberto, curar com gestos simples, servir sem esperar recompensa. E que, ao final de nossa jornada, possamos também ouvir de Deus as palavras que certamente o receberam no céu. Foste fiel no pouco, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Se a história de São Roque tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.